tarde, terceiro ano, tudo certo? Bom, minha apostila veio invertido os arquivos, né? E aí, como vocês foram me falando, eu vou passar para vocês hoje o equilíbrio químico parte 1 em soluções aquosas, né? E só pra gente relembrar a parte de equilíbrio químico, é o processo em que a gente vai ter reações que acontecem ao mesmo tempo, então a gente vai ter ao mesmo tempo sendo formados os produtos e os reagentes num sistema fechado, né? Quando a gente fala em equilíbrio iônico, esse equilíbrio iônico ele vai ser definido como o estudo dos equilíbrios químicos que envolvem soluções eletrolíticas, ou seja, aquelas soluções que formam íons. Então, nesse caso aqui, ó, coloquei para vocês uma solução hipotética, né? Então, aqui a gente tem AB aquoso, formando A mais aquoso e B menos aquoso, liberando íons, né? Então, a gente tem aí aqui um processo de ionização. Quando a gente faz isso, a gente consegue definir a constante de equilíbrio químico, que vai ser a concentração dos meus reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dos seus produtos, dividido pela concentração dos seus reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, essa constante de equilíbrio Kc recebe o nome particular agora de constante de ionização, que pode ser chamada de Ki, Ka ou Kb, tá? Ka, no caso, se o composto trabalhado for um ácido, e Kb, no caso, se o composto trabalhado for uma base, tá? O que é importante a gente saber? Que o Ki, ele varia de acordo com a temperatura, tá? E quando a ionização de um eletrólito apresentar várias etapas, nós teremos para cada etapa uma constante de ionização. Como assim, prof? Vamos pensar no ácido sulfúrico, H2SO4. Ele tem dois hidrogênios para sofrer ionização. Então, cada processo de liberação de um hidrogênio, a gente vai ter uma constante de ionização, tá? A primeira constante de ionização do ácido, ela é maior do que a segunda, que é maior do que a sua terceira, tá? O que isso indica? Indica que a primeira ionização de um eletrólito ocorre de maneira mais intensa do que as outras. A constante de ionização também é diretamente proporcional ao grau de ionização desse composto. Vamos lembrar o que é o grau de ionização, então. O grau de ionização vai ser quando a gente mede, a gente coloca o número de moléculas que foram ionizadas dividido pelo número de moléculas que foram dissolvidas. E aí a gente obtém o grau de ionização, tá? Se os valores forem muito baixos desse grau de ionização, indica que o composto formado é um eletrólito fraco. Então, pode ser um ácido fraco ou ácidos e bases. A gente costuma avaliar os equilíbrios iônicos apenas de acordo com aqueles que foram fracos, menor que 5%. E os que são moderados entre 5% e 50%, e acima disso a gente considera um composto forte, um ácido ou uma base forte, tá? E aí, o que a gente tem? Nós temos a lei de Ostwald, né? A lei de Ostwald, ela vai mostrar pra gente que a constante de ionização, ela pode ser medida da seguinte maneira. O meu equilíbrio, minha constante de ionização, ela pode ser dada pela minha concentração molar, ou a minha molaridade, multiplicado pelo meu grau de ionização ao quadrado, dividido por 1 menos o grau de ionização. Então, sempre que a gente tiver uma reação acontecendo, a gente tem que pensar que a minha reação, ela vai ter um início, ela vai ter o momento da reação e ela vai ter o momento do equilíbrio, tá? Sempre lembrem-se que quando você começa uma reação, você tem nada de produto, tá? E que o seu equilíbrio sempre vai ser o processo de reação menos o seu processo de início, menos o seu processo de reação. Então, você vai chegar num equilíbrio ali.
Essa fórmula, que é a lei da diluição de Ostwald, ela permite a gente concluir que quanto mais diluída estiver uma solução iônica, quanto menor for a sua concentração de um eletrólito, maior será o seu grau de ionização, tá? Então, isso significa que o grau de ionização, ele aumenta à medida que se dilui a solução. E esse fato promove o deslocamento do equilíbrio iônico para a direita, que é o lado da formação dos íons, tá? Para os eletrólitos fracos, nos quais os valores são muito pequenos, né? A gente pode considerar, então, 1 menos o alfa como sendo praticamente 1. Então, isso simplifica a nossa reação, a nossa fórmula de Ostwald para a seguinte fórmula. Ki é igual à sua molaridade multiplicado pelo grau de ionização ao quadrado. Tá? Bom, e aí a gente tem de novo aqui o efeito do íon comum, né? É o nome que se dá à aplicação do princípio de Le Chatelier, que é o princípio de deslocamento do equilíbrio, né? Para os equilíbrios iônicos. E aí a gente tem um sistema que quando ele atinge o equilíbrio quando ele desloca esse equilíbrio na presença desse íon comum. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho duas soluções, tem uma solução de ácido cianídrico e eu adicionei a essa solução o cianeto de sódio. Então, observem o que houve aqui, né? O íon que se formou aqui, tanto do ácido cianídrico como do cianeto de sódio, é o CN menos, né? Então, a gente vai ter aqui um aumento na concentração desse íon que é comum às duas soluções. Então, a gente considera também o fato de o grau de ionização de um eletrólito diminuir pela adição na solução de um outro eletrólito que tenha um íon igual ou um dos íons do primeiro eletrólito, tá? Então, nesse caso, quando eu aumento a concentração disso aqui, ó, o meu equilíbrio ele vai ser deslocado para o lado de formação do lado dos produtos aqui, ó, tá? E isso faz com que o meu sistema volte ao equilíbrio que estava antes. É importante falar para vocês que a gente ainda também, que nós temos também o efeito do íon não comum, tá? Que apesar de não serem comuns aos equilíbrios iônicos, também podem deslocar, tá? Então, observem que eu coloquei aqui para vocês uma base e coloquei aqui um ácido, né? Então, a gente vai ter aí o consumo da hidroxila pelo ácido que a gente colocou aqui, que vai liberar H+, e a gente vai ter a formação de água. E como vai ter o consumo desses íons de hidroxila, sua concentração vai diminuir e o equilíbrio, então, vai ser deslocada para a direita, aumentando aí a dissociação da base no sentido de produção da hidroxila. Então, aqui, quando isso acontece, o meu equilíbrio não volta para cá, ele permanece do lado direito. Então, no caso do efeito do íon comum, meu equilíbrio é deslocado para o lado oposto. E no caso do efeito do íon não comum, ele fica no mesmo lado para quê? Para que essa base sofra mais dissociação e forme mais hidroxila, tá? E aí, a gente tem os indicadores ácido-base. O que são esses indicadores ácido-base? Esses indicadores ácido-base, eles são substâncias químicas que geralmente reagem na presença de ácido ou base mudando de cor, né? Então, eles mudam de cor em meio ácido ou em meio básico, tá? Isso quer dizer que quando, então, eles estão na forma íntriga, por exemplo, os ácidos na forma molecular apresentam uma cor característica, tá? E quando se ionizam, os seus íons ficam de outra cor. E essa mudança é decorrente do deslocamento do equilíbrio químico. Então, quando ocorre o deslocamento do equilíbrio químico, o meu indicador ácido-base, ele está mostrando o efeito que está acontecendo na mudança de cor, tá? Então, isso
é indicado pelos indicadores ácido-base.